E aí galera, beleza? Vamos falar sobre a interjeição, continuando nossos estudos sobre as classes de palavras ou classes gramaticais. Interjeição é uma classe gramatical simples de entender, tá? Mas vale a pena dar uma reparada em algumas questões. Ela é a palavra invariável que exprime emoções, sensações e estados de espíritos, ou que procura agir sobre o interlocutor, levando a adotar certo comportamento sem que para isso seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Resumindo, é uma expressão cristalizada, pronta, que a gente exprime de maneira geralmente espontânea, de forma a expressar algumas emoções, sensações, estado de espírito ou até chamar a atenção do interlocutor de alguma forma, aquela pessoa com quem você fala. Elas podem ser formadas, por exemplo, por simples sons vocálicos, de ó, de espanto, de entendimento, né? Ó, chamar a atenção de alguém, ou o senhor também, de alguma forma, tudo depende do contexto, né? O significado. Pode ser palavras também, oba, olá, claro, depende, se for de maneira exclamativa, tá? Uma característica básica da interjeição é que ela é exclamativa, sai de maneira espontânea e de maneira exclamativa. Grupos de palavras pode ser também, então, meu Deus, esse meu Deus tem um pronome possessivo, tem um substantivo próprio, e aí eu junto os dois vira uma interjeição, claro, dependendo do contexto, tá? Nesse caso são duas palavras formando, então é locução interjeitiva. Temos aí alguns exemplos, ó. Por que estou tão sozinho? Esse de lamento. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe. Tomara que você volte depressa. Ai, minhas costelas. Bravo, bravo. Psiu, não acorde as crianças. E coitado, ficou sozinho novamente. Então são alguns exemplos de interjeição, que naquele momento exprime alguma sensação, algum sentimento, algum estado de espírito. Ou, por exemplo, há situações em que a gente tem locuções interjeitivas, ou seja, várias palavras juntas, duas ou mais palavras, formando um sentido de interjeição. Então, se Deus quiser, ou queira Deus, Deus me livre, Nossa Senhora, tudo isso são locuções interjeitivas. Ainda existem estudos em relação a essa classificação gramatical, tá? Inclusive, o que acontece? Praticamente qualquer outra classe gramatical pode virar uma interjeição, pode ser usada como interjeição, um substantivo. Droga, droga é um substantivo, se usa droga como interjeição quando está expressando algum sentimento. Que droga, ou droga, interjeição, um substantivo usado como interjeição. Pode ser o verbos, por exemplo, lascou. O lascou, né? Lascar é tirar uma lasca, tirar um pedaço de alguma coisa. E a gente usa normalmente como interjeição. E por aí vai, vamos seguir nos exemplos. Ideia de advertência. Cuidado, atenção. Não vá por aí, alerta, alto lá, calma, olha, fogo. Então veja, eu tenho até uma oração aí, não vá por aí. Alguns gramáticos consideram a oração toda como uma interjeição, tá? Mas isso na sintaxe não costuma ser estudado dessa forma, né? Então na sintaxe meio que esquece aí essa possibilidade. Pode ser a ideia de medo, cruzes, credo, ui, que horror, Jesus, ai de mim, por aí vai. E dor, ai, ui, ai, que dor. Ou de desculpa, por exemplo, perdão, desculpa, foi mal, né? Mal aí, então depende do contexto. Temos aí o sentido de despedida, adeus, até logo, tchau. Tem inclusive de cumprimento, né? Oi, olá, e aí? Né? Esse apelo pode ser chamada, alô, ei, psiu, socorro, seria uma forma de chamar. Tem agradecimento, né? Obrigado, obrigado, agradecido, seria uma interjeição, ou o valeu. De alegria, né? Alguns exemplos, oba, viva. De concordância, claro, sim, tá, ou aquele né? Tá entendendo? Não deixa de ser uma interjeição, que dá uma ideia de concordância. Que lá nas funções da linguagem que a gente já viu, seria a função fática, né? De mostrar que o canal está funcionando e a compreensão está existindo. Beleza, então essa é a ideia básica da interjeição. O que é que ela faz? Ela expressa esses sentimentos, sensações de maneira espontânea. Não tem uma classificação rígida, a gente viu ali alguns sentidos, algumas ideias de maneira geral, mas até porque elas são
polissêmicas, quer dizer o quê? Dependendo do contexto, dependendo da entonação, dependendo de muitos fatores, o sentido dessa interjeição no momento vai mudar. Então não tem como a gente classificar todas as interjeições de uma maneira rígida, única. Elas vão mudar de acordo com o contexto, beleza? O significado das interjeições está vinculado à maneira como elas são proferidas. Desse modo, o tom da fala é que dita o sentido que a expressão vai adquirir em cada contexto de enunciação. Vamos ver exemplo disso. Ó, o psiu. No contexto de alguém expressando na rua essa situação, essa expressão, pode significar: ei, estou te chamando. Psiu. Como você não sabe o nome da pessoa, né? Então você está falando, chamando essa pessoa. E se for mais longo, inclusive, pode ser algo inconveniente, né? O psiu pode ser uma forma de chamar a atenção de uma mulher, uma menina, geralmente homens sem noção, né, que fazem isso achando que a menina vai, oh, nossa, me apaixonei, o psiu dele é tão melódico, né, só que não. Então, de novo, esse psiu com outro sentido, né, dependendo da entonação. Aí temos aí abaixo o psiu. Alguém pronunciando essa expressão em hospital, seria o pedido de silêncio, tá bom? Então a gente vê aí que dependendo do contexto as expressões podem mudar de sentido. Exemplo aí, palavra-frase. São palavras, né, que sozinhas formam uma frase, porque elas são o enunciado de sentido completo. Se eu escrever socorro em um papel e deixar ali só, isso não é uma frase, não é nem um texto, não tem sentido ali, não tem nada sendo transmitido, uma mensagem sendo transmitida. Mas o socorro, por exemplo, escrito num bilhete por uma pessoa que está junto de outra, entregue a uma terceira pessoa, isso aí tem um sentido. Isso é uma frase de sentido completo. É um pedido de socorro ou alguém saindo de um lugar gritando socorro, né? Se não estiver chamando alguém chamado socorro, provavelmente não. Vai ser realmente um pedido de ajuda. Da mesma forma, fogo, silêncio, basta. Né? O basta, inclusive, é um verbo. Tudo isso aí a gente tem uma palavra só que já forma uma frase, já tem um sentido completo, já tem uma mensagem sendo transmitida. A ideia expressa pela interjeição depende das vezes da entonação, né? Muitas vezes a entonação com que é pronunciada. Por isso pode ocorrer uma interjeição que a interjeição tenha mais de um sentido. Por exemplo aí, ó, que surpresa desagradável, ideia de contrariedade. Ou ó, que bom te encontrar, uma ideia de alegria. Então, o mesmo ó, por assim dizer, tem ideias e sentidos diferentes. Bem, como eu falei, a interjeição é uma classe gramatical simples, não tem muita coisa para se falar, mas envio básico, tá? Também tem umas questõezinhas aí sobre ela na apostila. Respondam a essas questões e nos vemos aí nos próximos assuntos.